Olá, pessoal! Ao longo desse curso, você teve a oportunidade de estudar as bases legais e as conceituais que fundamentam o Sistema Único de Saúde, analisar o cenário de seu território e discutir as principais ferramentas para a abordagem dos problemas de saúde na atenção básica, envolvendo crianças, adolescentes, adultos, mulheres e idosos. Na aula de hoje, trataremos da dimensão trabalho, importante no processo de saúde e doença de grande parte dos homens e mulheres ao longo do seu ciclo de vida. Serão estudadas ainda as atribuições da equipe de saúde da família no campo da saúde dos trabalhadores e as ferramentas utilizadas para a implementação de ações de promoção, proteção, assistência e vigilância à sua saúde. Também serão abordados os agravos que mais comumente os levam a buscar atendimento na atenção básica. Vamos falar de vigilância em saúde. A vigilância em saúde remete inicialmente à palavra vigiar, que, de acordo com o dicionário, significa observar atentamente. No campo da saúde, a vigilância tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, organização e execução das práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. E ela é composta pelas ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. A articulação de conhecimentos e técnicas vindas da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais em saúde tornou-se um referencial para o processo de mudança no modelo de atenção e se expressou na utilização do termo vigilância em saúde. É uma proposta de reorganização das práticas de saúde que leva em conta, por um lado, a busca da integralidade do cuidado à saúde e, por outro, a necessidade de adequar as ações e serviços à situação concreta da população de cada território, definida em função das características sociais, epidemiológicas e sanitárias de um município. Veja bem, as áreas que compõem a vigilância em saúde são a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental em saúde e o foco da nossa aula, a saúde do trabalhador. Vamos então falar de cada um desses temas, iniciando pela vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. A vigilância sanitária é entendida como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. A vigilância sanitária busca garantir a qualidade de serviços, meio ambiente, do trabalho e produtos, como os alimentos, medicamentos, cosméticos, saneamento dos domicílios, produção de agrotóxicos e outros, mediante a identificação e o controle ou eliminação de fatores de risco à saúde, neles eventualmente presentes. São exemplos de serviços sujeitos à vigilância sanitária: unidades de saúde, restaurantes, academias, institutos de beleza, piscinas públicas e outros. No meio ambiente, a vigilância sanitária procura evitar ou controlar a poluição do ar, do solo, da água, a contaminação por agrotóxicos, o uso do mercúrio nos garimpos e outros. Nos locais de trabalho, a vigilância sanitária preocupa-se, por exemplo, em assegurar condições ambientais satisfatórias quanto à iluminação, temperatura, umidade, ventilação, nível sonoro, e a adequação ergométrica de máquinas, equipamentos e móveis, eliminação de substâncias e produtos que podem provocar doenças ocupacionais. A vigilância ambiental em saúde. As ações de vigilância ambiental tomam como ponto de partida o entendimento do ambiente físico, psicológico e social,
como espaço de produção da saúde e doença no plano individual e coletivo. Especificamente em nosso meio, estas ações têm privilegiado o controle da água de consumo humano, o controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de doenças, especialmente insetos e roedores, assim como a promoção à saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores de risco relacionados às doenças e outros agravos à saúde, decorrentes da contaminação por substâncias químicas no solo, e promover a saúde da população exposta a fatores ambientais relacionados aos poluentes atmosféricos, provenientes de fontes fixas, de fontes móveis, de atividades relativas à extração mineral, da queima da biomassa ou de incêndios florestais, contemplando estratégias de ações intersetoriais. Vigilância da saúde do trabalhador. É o conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica, sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, entre outros, assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho, participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitando os preceitos da ética profissional. Saúde do trabalhador. Para entendermos melhor a saúde do trabalhador, vamos rever alguns conceitos importantes. O que é saúde? Saúde é bem-estar físico e mental. Não é ausência de doenças, engloba o biopsicossocial. E o que é doença? É uma condição anormal de um organismo que interfere nas suas funções corporais e está associado a sintomas específicos. Assim, vamos pensar, o que é doença relacionada ao trabalho? São doenças que podem ser provocadas, agravadas ou precipitadas pelas condições em que o trabalho é executado. Entre as doenças relacionadas ao trabalho estão aquelas que são típicas de determinadas profissões e só são adquiridas no trabalho, aquelas que podem ser agravadas pelo trabalho ou ocorrem mais frequentemente em determinados tipos de trabalho. Aqueles que estão em estado latente e são precipitados pelo trabalho, como determinadas alergias e certos transtornos mentais. O que são doenças relacionadas ao trabalho de notificação compulsória? São doenças que devem ser obrigatoriamente notificadas ao SUS. São elas: acidente de trabalho fatal, acidente de trabalho com mutilações, acidente com exposição a material biológico, acidente de trabalho com crianças e adolescentes, dermatoses ocupacionais, intoxicações exógenas por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados, lesões por esforços repetitivos, as chamadas LER, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as DORT, pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído, transtornos mentais relacionados ao trabalho e câncer relacionado ao trabalho. Como devo agir diante de um acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho? Qualquer trabalhador que for vítima de um acidente de trabalho típico ou de trajeto deve ser encaminhado para um serviço de urgência e emergência, caso o acidente assim exija, ou para o serviço médico de sua empresa, caso essa possua um serviço próprio. Os trabalhadores empregados devem ter o acidente notificado à Previdência Social, ou seja, o INSS, feito por meio da Comunicação de Acidentes de Trabalho, a CAT.
É importante saber que você pode sofrer um acidente a caminho do trabalho e ser caracterizado como acidente de trabalho, sim. Isso é chamado de acidente de trajeto. Mas o que é acidente de trajeto? Acidente de trajeto ocorre no percurso de casa para o trabalho ou vice-versa, não importando o meio de locomoção. Esses acidentes relacionam-se intensamente com as condições de transporte dos trabalhadores e a violência do trânsito nos grandes centros urbanos. E lembre-se, o mundo do trabalho é muito diversificado e cada atividade e ambiente de trabalho pode apresentar riscos diferentes. De uma forma simplificada, os riscos no trabalho podem ser classificados em riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, ergonômicos e de acidente. Assim, vamos agora citar cada um desses riscos. Riscos físicos são representados por ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões anormais e umidade. O que são os riscos químicos? Eles estão presentes no trabalho sob a forma de diferentes produtos químicos. Esses produtos entram em contato com os trabalhadores sob a forma de poeiras, fumo, névoas, neblina, gases, vapores e no formato de líquidos. Riscos biológicos podem ser encontrados no ambiente sob a forma de vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e outras espécies de micro-organismos. Já os riscos ergonômicos comumente estão ligados à organização do trabalho e podem ser exemplificados pela exigência de esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado, adoção de posturas desconfortáveis, controle rígido de tempo para a execução das tarefas, exigências elevadas de produtividade, jornadas de trabalho prolongadas, trabalho noturno e em rodízio de turnos e outras situações causadoras de estresse. E os riscos de acidente são diversificados e podem estar presentes em situações de arranjo físico inadequado, piso pouco resistente ou irregular, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas impróprias ou defeituosas, iluminação excessiva ou insuficiente, instalações elétricas defeituosas e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Vamos falar um pouco sobre o cenário do trabalhador no Brasil. O entendimento de como a saúde e a doença das pessoas pode ser influenciada pelas atividades que elas exercem para o sustento próprio ou de seus dependentes passa pela compreensão do que seja o trabalho e sua importância na constituição da nossa sociedade e da identidade dos indivíduos. Para tal, é preciso ter clareza de qual atividade estamos tratando quando falamos de trabalho. Quem são os trabalhadores e qual é o panorama do mundo do trabalho vigente no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população economicamente ativa do Brasil em 2005 era de 95 milhões de pessoas, dos quais 86 milhões foram considerados ocupados. Destes, 42 milhões eram empregados, 22 com carteira assinada, 4 eram militares e 13 milhões não possuíam carteira assinada. O que chama a atenção nesses dados é o elevado número de trabalhadores sem carteira assinada. Esses indivíduos não possuem direitos previdenciários, não contribuem em sua maioria para o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, ou para fundos de previdência de servidores públicos. Portanto, estão impedidos de afastamento remunerado do trabalho pela Previdência Social para tratamento de doenças e acidentes. Eles também não têm direito a aposentadorias, estando assim desamparados diante da incapacidade para o trabalho por doenças, acidentes ou velhice, além de não deixarem, quando morrem, pensão para suas famílias. Esses trabalhadores também não são assistidos pelos programas de proteção à saúde no trabalho exigidos pela legislação trabalhista e implementados pelas empresas privadas, que possuem trabalhadores cobertos pela consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, ou pelos programas de órgãos públicos para seus servidores.
Eles podem contar apenas com as ações de proteção e assistência à saúde que são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. O atendimento a trabalhadores vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho ocorre nos diferentes níveis de complexidade do SUS, desde a sua criação. Entretanto, no passado, a oferta de ações voltadas para a saúde dos trabalhadores era bastante irregular. Na maioria das vezes, os profissionais não se sentiam plenamente habilitados para a execução de ações de assistência, proteção e promoção da saúde do trabalho. Ainda não se preocupavam em investigar a relação dos agravos apresentados com o trabalho e, desta forma, implementar ações de prevenção. Essas ações constavam de orientações ao trabalhador e ao empregador e de vigilância nos ambientes de trabalho. Não existiam ferramentas para notificação de agravos relacionados ao trabalho e isso não era obrigatório. Embora alguns poucos municípios possuíssem ambulatórios ou centros de referência em saúde dos trabalhadores, estes muitas vezes trabalhavam de forma desarticulada da atenção básica e dos demais níveis de complexidade do SUS, dificultando a atenção integral à saúde dos trabalhadores. Ainda que lentamente, essa realidade vem mudando. Em 2002, pela portaria número 1679 do Ministério da Saúde, foi criada a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores, a RENAST. A portaria determinou a elaboração por parte das secretarias estaduais de saúde de um plano estadual de saúde dos trabalhadores. O propósito desse plano era, junto às equipes de saúde da família, formatar a rede estadual de atenção integral à saúde dos trabalhadores por meio da organização e implementação de ações de saúde na rede de atenção básica, na rede assistencial de média e alta complexidade do SUS e criaram a rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST. Nos termos da portaria, as equipes de saúde da família devem ser capacitadas para a execução de ações em saúde dos trabalhadores e as secretarias estaduais e municipais de saúde devem definir, de forma pactuada e de acordo com o plano diretor de regionalização, os serviços ambulatoriais e hospitalares envolvidos na implementação dessas medidas. Aos CERESTs, que hoje totalizam mais de 200 unidades distribuídas principalmente nas regiões de todos os estados da federação, cabe o provimento de retaguarda técnica para o SUS nas ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores. Vamos falar sobre a estratégia de saúde da família e a saúde dos trabalhadores. O reordenamento da atenção à saúde no Brasil tem se dado por intermédio da atenção básica, particularmente do trabalho das equipes de saúde da família. Para minimizar as desigualdades existentes no país, têm se mostrado boas alternativas. A organização do processo de trabalho das equipes a partir de uma base territorial e de critérios epidemiológicos, sua capilaridade, a propriedade conferida a problemas de saúde mais comuns nas comunidades e a oferta pelas equipes de serviços como prevenção, cura e reabilitação. O modelo tem permitido o alcance de mais resolubilidade, além de coordenar a atenção para os níveis mais complexos do sistema. Portanto, a oferta de ações de saúde do trabalhador pela equipe de saúde da família é fundamental para efetivar essa política no SUS. Para isso, e também para a consolidação do RENAST no país, são essenciais, entre outras medidas, o acolhimento dos trabalhadores pelas equipes de saúde da família, assim como a investigação da relação entre o adoecimento e o trabalho. A identificação de situações de risco à saúde nas áreas de atuação das equipes e o adequamento referencial a níveis mais complexos do sistema quando necessário. Na prática, não se trata de agregar um leque extenso de novas atribuições às já sobrecarregadas equipes, mas de qualificar atividades que elas já vêm executando. Vamos então falar um pouco mais sobre o CEREST, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. O que é o CEREST?
O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador é uma unidade do Sistema Único de Saúde, especializada na atenção a problemas de saúde relacionados ao trabalho e que tem como principal objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Em Minas Gerais, existem 16 Cerestes regionais e um Cereste estadual. Mas então, qual a diferença entre o Cereste estadual e os regionais? O Cereste estadual está localizado na Diretoria de Saúde do Trabalho da Secretaria de Estado de Saúde de Minas, a SES-MG. Ele desempenha função de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores em Minas Gerais. Já os Cerestes regionais funcionam em diferentes municípios do estado e atuam como referência para as ações de saúde do trabalhador na região onde se localizam. Os Cerestes implementam várias ações, dentre as quais podemos destacar educação em saúde, vigilância em ambientes de trabalho, articulação de toda a rede SUS para a assistência à saúde dos trabalhadores, articulação com a sociedade e instituições públicas de ações na área de saúde do trabalhador, qualificação e formação da atenção básica em saúde do trabalhador, estudos e pesquisas na área de saúde do trabalho e em ambientes do trabalho, identificação de problemas de saúde do trabalhador e proposição de medidas de intervenção, e ainda acolhimento, atendimento e encaminhamento necessários aos trabalhadores. Todos os trabalhadores podem ser atendidos no Cereste, com e sem carteira assinada, assalariados, domésticos, autônomos, cooperados, temporários, servidores públicos, empregados, desempregados, estagiários, aprendizes e trabalhadores aposentados e involuntariamente afastados do trabalho, como os desempregados. O atendimento no Cereste é feito quando os trabalhadores vêm encaminhados de centros de saúde ou unidade básica de saúde do Programa de Saúde da Família, de hospitais, de unidade de pronto atendimento, do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Seguridade Social, de sindicatos e outros, por suspeita de doença relacionada ao trabalho, ou quando ele apresenta problemas decorrentes de um acidente ou agravo relacionado ao trabalho, ou seja, quando o trabalhador é encaminhado por outro serviço ou profissional de saúde. Portanto, fique atento, o Cereste é um serviço especializado em saúde do trabalhador. Todos os serviços de saúde do SUS, como unidades básicas de saúde, centros de especialidades, policlínicas, unidade de pronto atendimento, hospitais, desenvolvem ações de atenção à saúde do trabalhador, ou seja, o usuário já é atendido nesses serviços, podendo ser ou não um trabalhador. Então a função do Cereste é dar suporte técnico para esses serviços, quando necessário. Lembre-se, o Cereste não é porta de entrada. Agora vamos falar um pouco sobre a segurança e prevenção de acidentes de trabalho. O que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são adotados visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Segurança do trabalho é definida por normas e leis. No Brasil, a legislação de segurança do trabalho compõe-se de normas regulamentadoras e outras leis complementares, como portarias e decretos. Estima-se que cerca de 2 milhões de trabalhadores morrem por ano vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E como podemos prevenir os acidentes relacionados ao trabalho? O uso de equipamentos de proteção individual é uma forma de fazer essa prevenção. EPI, Equipamento de Proteção Individual. O equipamento de proteção individual, o EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. O uso deste tipo de equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissionais.
Os equipamentos de proteção coletiva, o EPC, são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos. Como o EPC não depende da vontade do trabalhador para atender suas finalidades, a preferência pela utilização dele é maior em relação à utilização do EPI, já que colabora no processo, aumentando a produtividade e minimizando os efeitos e perdas em função da melhoria no ambiente de trabalho. Portanto, o EPI será obrigatório somente se o EPC não atenuar os riscos completamente ou se oferecer proteção parcial. Conforme dispõe a norma regulamentadora 6, a NR6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas e para atender a situações de emergência. Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, nas empresas desobrigadas de manter a SESMIT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Os tipos de EPIs utilizados podem variar dependendo do tipo de atividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador e da parte do corpo a que se pretende proteger. Exemplo: proteção auditiva, uso de abafadores de ruídos ou protetores auriculares. Proteção respiratória, uso de máscaras e filtro. Proteção visual e facial, uso de óculos e viseira. Proteção da cabeça, uso de capacetes. Proteção de mãos e braços, uso de luvas. Proteção de pernas e pés, sapatos, botas e botinas. E para a proteção contra quedas, cintos de segurança e cinturões. O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Dentre as atribuições exigidas pela NR6, cabe ao empregador as seguintes obrigações: adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade e exigir o seu uso. Fornecer ao trabalhador somente equipamento aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação desse EPI. Substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada no uso desses equipamentos. O empregado também terá que observar as seguintes obrigações: utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio ao uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso pessoal. Os equipamentos de proteção individual, além de essenciais à proteção do trabalhador, visam a manutenção de sua saúde física e a proteção contra os riscos de acidente do trabalho e ou de doenças profissionais. Podem também proporcionar a redução de custos ao empregador. É o caso de empresas que desenvolvem atividades insalubres e que o nível de ruído, por exemplo, está acima dos limites da tolerância previstos na ANR. Neste caso, a empresa deveria pagar o adicional de insalubridade de acordo com o grau enquadrado, podendo ser de 10%, 20% ou 40%. Com a utilização do EPI, a empresa poderá eliminar ou neutralizar o nível do ruído, já que com a utilização adequada do equipamento, o dano que o ruído poderia causar à audição do empregado será eliminado. A eliminação do ruído ou a neutralização em nível abaixo do limite de tolerância isenta a empresa do pagamento do adicional, além de evitar quaisquer possibilidades futuras de pagamento de indenização de danos morais ou materiais em função da falta de utilização do EPI. Vocês viram aqui na nossa aula
que a saúde do trabalhador é fruto de ações conjuntas e setoriais para prevenir e promover a saúde de homens e mulheres trabalhadores. Somente com a atuação associada entre os órgãos regulamentadores e o cumprimento das obrigações do empregador, agregado à vigilância do empregado, chegaremos a um patamar de excelência em saúde do trabalhador. Assim, encerramos nossa aula. Espero que nossa disciplina tenha auxiliado vocês em sua formação e que tenham aproveitado bastante os conhecimentos aqui compartilhados. A todos vocês, obrigado e boa sorte na profissão em que escolheram. A grande revolução nos sistemas de saúde só será possível quando o cerne da discussão for o valor gerado para o cliente. Obrigado.